Célula é uma reunião? O que é a célula? É um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que se relacionam. É uma comunidade. E aí a gente vai confundindo a célula, que é uma comunidade, com um programa, com uma reunião. E se a sua célula é só uma reunião, então nem célula não é. É só uma reunião. Infelizmente, muitas vezes as nossas células se transformam somente em uma reunião. Me lembro de uma situação que me contaram, que a pessoa chegou na reunião da célula e abriu o coração e derramou, passando por uma dificuldade enorme no casamento. A célula se juntou, orou, chorou junto, aquele momento precioso. E aí passou uma semana, decisões iam ser tomadas naquela semana. Na semana seguinte, se reuniram todos. E aí nós estamos ansiosos para saber como é que foi, o que aconteceu. E o cara respondeu: ansiosos para saber? Eu passei a semana inteira sozinho, ninguém ligou, ninguém perguntou nada, um silêncio absoluto. Ninguém está interessado. Na verdade, é só uma reunião. Quando a gente termina aqui, quarta-noite, até semana que vem, tchau, acabou. E esse é o problema quando o nosso método de realizar a obra de Deus são os programas, são as estruturas. É quando a gente vai estruturando as coisas para viabilizar e elas se tornam o objetivo em si. Repara o que acontece no livro de Atos. O livro de Atos começa com uma comunidade. E quando nós lemos Atos 2, a gente fica apaixonado. Atos 2 é maravilhoso, né? Eles iam de casa em casa, partiam pão, compartilhavam as necessidades. A igreja é bonita demais. E alguns ficam tão decepcionados com estruturas, com a instituição chamada igreja, que não querem saber nada de igreja, só querem a comunidade. Me lembro aqui em Belo Horizonte, juntou um povo que estava cansado de igreja. Nós vamos ser só uma comunidade que se relaciona. Mas igual a igreja de Atos, à medida que vai crescendo, questões vão surgindo. Essa comunidade aqui em Belo Horizonte, logo cresceu, atraiu muita gente, e aí precisavam se reunir num lugar maior. Tinham que alugar um salão. Em nome de quem? Vamos criar um CNPJ. Acabou a comunidade. Já viramos uma instituição, e é o que acontece na igreja primitiva. E a gente idealiza tanto. A igreja primitiva, em Atos 4, já começa falando de que as pessoas compartilhavam, vendiam seus terrenos, suas casas. Ok, você vende um terreno, vende uma casa, faz o que com o dinheiro? Colocava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam o que com aquela montanha de dinheiro? Quem é que vai organizar isso? Quem que vai controlar isso? Como é que nós vamos distribuir isso? Começa a gerar uma estrutura. Em Atos 6, temos o problema da distribuição de comida. Eles distribuíam comida às viúvas, e um tipo de viúva estava ficando preterida, e começou a haver divisão. E se não cria uma estrutura, a comunidade vai sofrer, vai se dividir. E a estrutura foi criada quando geraram os diáconos, levantaram os homens cheios do Espírito, e esses eram responsáveis por uma coisa, e os apóstolos pela oração, pela palavra. A estrutura vai surgindo. Depois nós temos a questão dos gentios que começam a se converter. E aí se pergunta, mas pode? Não é só para os judeus? Como é que é isso? E aí se reúne uma liderança. Se reúne uma liderança, e em Atos já fala de presbíteros, já fala de apóstolos, e fala de presbíteros e diáconos. Vocês entendem como que as estruturas vão surgindo para quê? Para preservar a comunidade, para apoiar a comunidade, para fazer com que a comunidade cresça, para proteger a comunidade.
E a instituição então vem com edifícios. Olha que coisa maravilhosa. O arquiteto que fez esse projeto aqui teve a manha. Eu e a Luísa desenhamos esse projeto aqui. Que alegria fazer isso para a nossa igreja. Mas em todo o tempo a gente sabia, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é o prédio que a igreja vai se reunir. Que maravilha. E não é uma beleza ter isso? Ah, mas para ter isso nós precisamos de uma projeção. Quem está lá na projeção? Está sendo filmado ali. Quem está ali filmando, fotografando? Quem está ali no som? Tudo isso é para a igreja que somos nós. Depois alguém limpa isso aqui, alguém paga a conta de luz, de água. Temos a nossa sede campestre. Vamos ter o dia lá no clube. Tantas coisas boas. Vocês têm pastores de tempo integral, são por conta de cuidar da comunidade. E temos os nossos programas. Temos reuniões de célula, temos cultos, temos o CCM. Tudo isso para quê? Para ser igreja? Não. Toda essa base, toda essa instituição serve para nos ajudar, nos apoiar a sermos igreja. Mas infelizmente, como que está a igreja hoje em muitos lugares? E na Europa a gente vê isso muito, e aqui no Brasil também. São as pessoas que estão sustentando, apoiando a instituição. E a ideia é que a instituição vai fazer a obra de Deus. E o convite é: venham ajudar a instituição a fazer discípulos. Então, se você prepara o cafezinho na entrada, e lá na Europa tem muito disso, é o Welcome Team, né? O time de boas-vindas, a equipe ali e tal. Se você ajuda a preparar o café para quando as pessoas chegam para o culto, você está fazendo discípulos. Ok. Então eu não preciso fazer discípulos no meu dia a dia. Por quê? Eu já faço o cafezinho na entrada lá dentro. Eu já toco a minha guitarra aqui, não preciso sair para fazer discípulos. E aí tudo que a gente faz é para que a igreja, a instituição, faça seus discípulos. Teve uma igreja que fez uma declaração de visão tão linda. E ela, eu não lembro exatamente, mas era algo assim: que nós queremos impactar a comunidade ao nosso redor, queremos levar pessoas a uma intimidade com Deus, a uma maturidade na fé. E trabalhar essa visão com toda a igreja adorou aquilo ali, todo mundo sabia de cor e tal. Mas tempos depois eles descobriram que as pessoas liam da seguinte forma: a igreja vai fazer discípulos, a igreja vai levar pessoas à intimidade maior com Deus, a igreja vai levar as pessoas a uma maturidade na fé. Eu quero. Eu amo essa visão, porque agora a igreja vai fazer em mim. Vocês reparam a separação do que nós somos e do que a instituição é? E no final, as pessoas só estão trabalhando para dentro. Tudo que as pessoas fazem é dentro. E é isso que a gente vê demais na Europa. As pessoas às vezes falam: não, a Europa morreu, não tem cristianismo, não tem nada. Tem muito, gente. Tem muito. Tem muita igreja viva, mas ela está presa dentro de quatro paredes. E as pessoas se dedicam de corpo e alma a uma instituição. Tem uma igreja em Sevilha em que o membro da igreja falou assim: eu estou na igreja desde criança e lidero aqui na igreja há 20 anos. Faço tudo que é possível, dou minha vida aqui. Mas agora que introduziram essa visão celular, que não é uma visão celular, é uma visão de compaixão pelo perdido, e uma visão de fazer discípulos, de multiplicação de discípulos através das células.
E a partir de que isso foi implementado aqui na nossa igreja, eu estou impressionado. Como que durante 20 anos eu não fiz nenhum discípulo. E agora tem 1 ano e meio, 2 anos, já trouxe 3 pessoas para Jesus. Então o perigo de dizer que a igreja, instituição, é a igreja, o perigo disso é que a igreja só existe domingo de manhã. E é exatamente isso que acontece lá. As pessoas participam de um culto cheio de fervor, de alegria, termina o culto, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, acabou. Até semana que vem. E aí todos aqueles crentes cheios de fogo fazem igual o submarino. E passam a semana inteira por baixo lá. E aí chega o outro domingo, volta. Oh, que alegria! Oh, e celebram a Deus. É a igreja instituição. São os prédios, os programas, os pastores, a liderança e os ministérios. E no final, as pessoas fora da igreja, quando olham para a igreja, o que veem? Veem isso. Nós que estamos dentro, os crentes que estão dentro, olham e veem a comunidade, ok. Mas quem está de fora, só vê a instituição. E na Europa, e aqui também, muita gente está por aqui, com toda essa confusão que a igreja institucional já arrumou por aí. Mas eu me lembro num avião, conversando com o meu companheiro de voo, e aí sempre vem a pergunta, né? E você, o que você faz? E aí eu conto, olha, a nossa igreja no Brasil, sou brasileiro, que legal. Viveu uma transformação e a igreja nos enviou aqui para a Europa para ajudar as igrejas a conhecerem essa visão maravilhosa. Pô, que trabalho duro que você tem aqui na Europa, o cristianismo está por baixo. Pois é porque tudo virou muito ritual, só ritual. Mas como que nós estamos experimentando, a gente se reúne nas casas e ali é um com o outro, é relacionamento e aberto àqueles que nem creem em Deus. Então as pessoas vêm e veem a comunidade se amando, veem a manifestação de Deus, veem Deus respondendo orações, e aí um perde um emprego, a célula se junta e faz uma compra de mercearia para ele. Ele olhou assim, olha, eu moro na Itália, na região de Torino. Você conhece alguma igreja assim lá em Torino? Entende a diferença? As pessoas rejeitam essa coisa institucionalizada por todos os abusos que a igreja já cometeu ao longo dos anos. Mas quando vem relacionamento, é uma maravilha. Como que deve ser a igreja? A igreja deve ser assim. E por isso eu amo uma igreja em células. Porque a igreja em células, ela faz tudo para promover a comunidade. Por que uma igreja investiria uma dinheirama para todo mundo passar o dia no clube? Qual é a ideia? Promover a comunidade. Você juntar com a sua célula e participar de um dia delicioso ali. O que a sua comunidade, a sua célula precisa? O líder fala, estou muito sozinho, está muito difícil, está pesado. Ou vem aqui para um grupo de discipulado de líderes e você não vai estar sozinho. Então a instituição oferece uma estrutura de supervisão e cuidado do líder. Você não está sozinho, agora você está numa equipe. Tem gente convertendo na minha célula, mas são tantas coisas que eu tenho que ensinar. Como é que eu faço? Eu não tenho tempo para ficar ensinando para cada um que chega. Tranquilo, a instituição aqui vai oferecer um CCM. Então a instituição está oferecendo estruturas
para te ajudar na sua comunidade, para promover a comunidade. Olha, tem um povo lá que está agarrado, preso com questões do passado. Nós vamos fazer um retiro resgate, ou um encontro com Deus. Tudo isso para te ajudar no seu desafio. Mas eu lembro aqui na igreja, nós estávamos fazendo um encontro com Deus e centenas de pessoas iam ao encontro todo mês. Como eu falei no começo, o método de Deus são as pessoas, mas o nosso método são os programas. Sabe o que começou a acontecer? Nós paramos de evangelizar, paramos de comunicar, de compartilhar o evangelho. Sabe o que a gente fazia? A gente levava as pessoas para o encontro com Deus, e lá no encontro com Deus eles vão resolver o problema. Cada coisa que é uma bênção, a gente tem a capacidade de transformar em um problema. Como que a gente discipula as pessoas? Investindo na nossa vida. Mas o CCM, que é para nos ajudar nesse processo, a gente acaba transferindo para o CCM. Um dia o líder respondeu, comentou comigo, o CCM não está muito bom não. Mas por que não? Eu mandei meu líder de treinamento para lá e ele voltou, não mudou muita coisa não. Olha a mentalidade. O programa vai resolver. Nessa visão de células, nós estamos criando uma plataforma. E a nossa frase é: vamos, mudem o mundo, transforme a sua realidade, transforme a sua empresa, transforme o seu local de trabalho, a sua vizinhança. E nós, instituição, vamos dar todo o apoio necessário. Olha, nós estamos lidando com questões de sexualidade na nossa célula. Eu não sei muito bem como lidar. Tranquilo, a restauração, a central da restauração, vai oferecer treinamento, ou vai oferecer grupos que vão ajudar a pessoas que estão lidando com isso. Você entende? Mas ao fazer isso, elas não roubam da comunidade o ser igreja. São estruturas de apoio à igreja. Vão e salvem o mundo. Por que nós gostamos tanto dos programas? Primeiro, os programas não exigem tanto da gente. Mandar alguém para o encontro é relativamente fácil. Gerar um discípulo é abrir a sua casa, é abrir o seu coração, é abrir a sua vida. Então é mais fácil mandar para um evento. E acabamos nos tornando uns religiosos, enviando pessoas para o evento. Outro dia, num culto que a gente participou lá em Málaga, o pastor estava falando da grande comissão. Nós temos que fazer discípulos. Você não pode desanimar. Faz o que você tiver que fazer, mas traga as pessoas para o culto. Arraste se for necessário. Nós temos que fazer discípulos. Entendeu a mensagem qualquer? A sua função é trazer pessoas para a instituição fazer a obra. Agora, quantas vezes você já trouxe um convidado, lutou, e aí finalmente trouxe o convidado, e o pastor aqui prega sobre as 7 igrejas do Apocalipse? Você não está ajudando. Agora que meu amigo não volta nunca. Não é assim? Agora, por que a gente tem que trazer para esse lugar? Porque Deus está aqui. É a visão do templo, da instituição, o templo. No Antigo Testamento, as pessoas iam, porque a arca da presença de Deus estava ali no templo. E o que é templo? É lugar da presença da divindade. E quando a gente chama isso aqui de templo, não dá muito certo não. O que é templo de verdade? Vocês.
Nós somos templo do Espírito Santo. Então eu não preciso arrastar alguém para dentro do prédio para ele encontrar com Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazê-lo ao templo. Entende? Você é templo, Deus está em você. Cada vez que você convida alguém para jantar na sua casa, essa pessoa está mais próxima de Deus. Olha que maravilha. Agora, quando nós nos reunimos aqui, Deus está aqui? Onde 2 ou 3, acho que tem mais de 2 ou 3 reunidos aqui em nome de Jesus, Ele está aqui. E quantos tiveram encontros com Deus aqui? Que maravilha! É um lugar extremamente abençoado. Mas não acho que para você levar alguém a Jesus, você tem que trazê-lo aqui. Você precisa ir. O chamado não é para convidar as pessoas para os programas. O chamado é para ir. É para ir e impactar as pessoas com a nossa vida. Muitas vezes nós vemos a igreja como uma fábrica. Muitos pastores veem a igreja assim. E aí entra o novinho, o recém-convertido, ou ainda nem convertido, e nós vamos passá-los pelos programas, pelos processos da igreja, e no final vamos ter um discípulo. Você já pensou nisso, confesso? Então o meu trabalho é só de fornecedor. Igreja, trabalha bem, né? Igreja, tá bom. Esse não é o processo de Deus, esse é o processo de homens. Por quê? Porque o método dos homens são os programas. Mas qual que é o método de Deus? O método de Deus são as pessoas. Como é que nós vamos pegar um bebezinho e gerar um homem, uma mulher de Deus, cheio de Espírito, cheio de autoridade, poder, maturidade na fé? Como que nós vamos fazer isso? Uma sequência de programas resolve? É o discipulado, é o relacionamento intencional. Eu tenho uma intenção, eu quero te levar a ser parecido com Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o meu coração. E é assim que fazemos discípulos. E nesse relacionamento, compartilhando a vida, a gente vai crescendo. Me lembro lá no começo da nossa família, já tínhamos 2 filhos, se não me engano, 2. E passávamos uma situação financeira muito difícil. Muito difícil. Não ficava anunciando para todo mundo, ó, estamos no perrengue aqui. Não, nós estávamos muito difícil. E aí um dia eu chegando do escritório, quando vou chegando, escuto uma barulheira de menino gritando e aquela alegria toda. Está acontecendo festa lá em casa. Quando eu abro a porta da casa, a sala estava lotada de sacolinhas de supermercado. Mas era assim. E os meninos assim: uau, chocolate! Uau, cereal! Nossa, olha aqui! Eles estavam alucinando. E a Simone lá no meio da sala, assim, aquele mundo de sacola. O que aconteceu? Luiz Barros, pastor aqui da igreja, ficou sabendo, sem dizer nada para ninguém, encheu a nossa casa. O que é isso? É a instituição? Ele pegou o dinheiro da igreja, vamos acudir a um necessitado? Pode. E a igreja de instituição? Maravilha. E como a igreja ajudou pessoas na pandemia? Maravilha. Mas isso não tira a nossa responsabilidade individual. E ele se deu, e eu sei que abençoa muitos aqui. Pastor Luiz Barros era impressionante. Ele trabalhou aqui na igreja,
se aposentou mais cedo para poder dedicar 100% do tempo para a igreja, sem salário. Quantos anos, Paulo? Quantos? Ele trabalhou? Trabalhou de graça para a igreja. 35 anos. Imagina, alto funcionário do Banco do Brasil, larga tudo, vai viver da aposentadoria sacrificada porque está saindo antes da hora. E serve na igreja 35 anos.